Hoje a gente vai analisar uma espécie de trocadilho que o Zohar traz e que faz uma alusão a dois conceitos que têm uma relação entre si, mas que ao mesmo tempo são diferentes. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Tetzaveh, hoje focando nos parágrafos 42 e 43 do Zohar, quarto ano de leitura. Tá vendo como é o hábito? Aliás, obrigado por todas as bênçãos que vocês deixaram, os comentários no vídeo de ontem. Essa conquista é nossa, mais de vocês talvez até do que minha. Obrigado mesmo. Bom, existe um conceito na Kabbalah que é o fim dos dias, né? Em português eu prefiro traduzir como fim dos tempos, mas a tradução literal é o fim dos dias. O que é essa época do fim dos dias? Quando o mundo vai acabar, no sentido que nós conhecemos, tá? Não no sentido necessariamente catastrófico, mas essa realidade física, material que nós conhecemos vai deixar de existir para o mundo entrar na era messiânica, tá? Numa fase espiritual. Bom, e essa expressão então em hebraico eu falo Ketz Hayamim, com M no final, o fim dos dias, tá? Mas o Zohar diz que existe um outro fim, que é Ketz Hayamin, com N de nariz. Então tá aí o jogo de palavra que o Zohar faz. O que é Yamin com N? É direita, lado direito. E aí o Zohar então explica que são dois fins totalmente diferentes. O Ketz Hayamim com M, o fim dos dias, é um conceito de certo modo negativo. Tá? Por mais que o mundo vai entrar na fase espiritual dele, na fase messiânica, para esse mundo acabar é porque algo ali deu errado. Esse mundo não está no seu estado perfeito, ele tem que ser eliminado, né? O Zohar diz que isso está ligado com o processo, por exemplo, do ego, né? Então esse fim dos tempos, esse fim dos dias é negativo. Por outro lado, o fim da direita é positivo, segundo o Zohar. Fim da direita tem que ser entendido do seguinte modo: algumas pessoas vão morrer, vão chegar ao fim na direita, ou seja, elas vão se conectar com a energia da direita da árvore da vida, que é uma energia de bondade, de amor, de expansão. A coluna da direita da árvore da vida é chamada de Hesed, ela inteira, né? É uma energia de amor. E aí o Zohar então começa a falar que existem esses dois tipos de fim, e cada um deles é totalmente diferente, as pessoas merecem fins totalmente diferentes. E aí o Zohar cita 2 ou 3 exemplos. O primeiro, ele cita o caso de Caim, né? Caim, todo mundo conhece a história, ele é conhecido por ser um assassino, né? O primeiro assassino da história, por ter matado o irmão. O que muita gente talvez não lembra é que toda a briga ali entre os irmãos começa porque os dois vêm trazer sacrifícios, né? E a Bíblia conta que Caim traz sacrifícios dos frutos da terra e Abel traz sacrifícios dos rebanhos. Os sacrifícios de Abel são aceitos por Deus e os de Caim não. E aí começa uma raiva de Caim, né? Caim fica nervoso, começa a ter uma animosidade com o irmão. Bom, e o Zohar explica para nós o que está acontecendo, por que os frutos do Caim não foram aceitos. Porque eles vieram da terra, como a própria Bíblia diz, e a terra é um sinônimo de Malchut. Essa nossa realidade. Essa nossa realidade vai deixar de existir, como a gente acabou de falar. Então Caim, num nível espiritual, não está fazendo algo certo. Ele está tentando oferecer a Deus algo que é material, né? Esse seria o erro do Caim. Ele está tentando dar para Deus, por exemplo, o fim da terra, ou uma energia que vai ser encerrada em algum momento, né? Que vai terminar em algum momento, e ali estaria o erro, tá? Então Caim, por exemplo, se conectou com o lado fim dos dias, com M de Maria. Já outros dois personagens se conectaram com o fim da direita. Na verdade, um deles com certeza e o outro com dúvida. O com certeza que o Zohar cita é Daniel. O profeta Daniel recebe uma profecia sobre esse fim do Yamim, né? Não sei com que letra, estou deixando de propósito, e o Daniel pergunta para Deus: Deus, eu não entendi a profecia que você me mandou. Isso é uma profecia do mundo que vai acabar no fim dos dias, ou é uma profecia quanto a mim, Daniel, que vou morrer como um justo na coluna da direita? E aí Deus responde: não, Daniel, eu estou falando de você quando morrer vai para a direita. Aliás, a palavra direita é a última em hebraico do livro de Daniel, tá? E aí o Daniel então fica feliz com isso. A terceira personagem que eu falei que tem dúvida é o rei Davi.
Por que tem dúvida? Vamos lá. O rei Davi, se a gente lembrar, se você conhece Kabbalah, ele também é ligado a Malhut. Então já nos remete, por um lado, a Caim, né? Davi é símbolo da carruagem de Malhut, ou das Sefirá de Malhut. Agora, ao mesmo tempo, Davi tinha um lado justo, um lado tzadik, um lado que o conectava com a linha da direita. Ele não é um ser perfeito, como nenhum dos personagens da Bíblia, a gente já abordou isso, mas ele era um cara esforçado. Ele tentava se conectar com Deus, ele tentava fazer as coisas certas, então ele tentava se conectar com esse lado da direita. E aí tem um salmo dele, eu não vou lembrar de cabeça o número, depois qualquer coisa eu deixo no comentário, que ele pergunta o seguinte: Deus, eu quero saber qual vai ser o meu fim. E o Zohar diz que o que Davi está perguntando? Qual desses dois fins? Né? Ele quer saber se ele conseguiu transcender o nível dele de Malhut, que teria que fazer ele ter o fim dos tempos, né? Mais negativo, mais ligado ao ego, ou se não, se ele conseguiu transcender e ligou com esse lado da direita, ou se ele não transcendeu e ele ainda está no nível de Malhut, ele ainda, apesar de todos os esforços, não subiu e vai ter esse fim da esquerda. Então a pergunta do Davi é nesse sentido. E o Zohar deixa em aberto, tá? O Zohar não fala qual é o fim que o Davi teve. No caso do Caim, a gente sabe que é o fim dos dias, com M de Maria. No caso do Daniel, a gente sabe que é o fim da direita, com N de nariz. Bom, lição resumida para nós, para encerrar o vídeo, nós temos que tentar fazer com que na nossa vida o nosso fim seja o da direita, né? A gente tem que tentar fazer algo que nos garanta uma morte conectada com esse lado da direita. Que isso pode ser entendido de vários modos, né? Mas eu acho que basicamente, eu e a Ira entendo, fazer com que quando a gente for embora dessa vida, a gente deixe mais energia de amor do que de ódio, né? Que as pessoas lembrem de nós com uma boa imagem, que chorem a nossa falta. Isso é, de certo modo, ter o fim da direita e não o fim dos tempos, né? E, como eu falei, dá para interpretar de vários modos, né, o que é partir com esse fim da direita, mas eu acho que essa é uma boa interpretação. É interessante como um guia para a nossa vida, né? Pensar, talvez diariamente ou constantemente, que vida que eu estou levando, a vida que eu estou levando está me levando para qual tipo de fim. Um bom dia a todos e tudo de bom.